A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 15. Naquele tempo, depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Estamos encerrando, portanto, a 8ª da Páscoa. A semana se passou e toda esta semana nós refletimos as aparições de Jesus ressuscitado. No Evangelho de hoje, que é o último capítulo de São Marcos, a conclusão do Evangelho, nós podemos observar como foi difícil acreditar que Jesus tinha ressuscitado. A primeira aparição de Jesus foi a Maria Madalena, e ela ficou com a incumbência de ir anunciar que ele havia ressuscitado, estava vivo, e que os apóstolos fossem para a Galiléia para ele ia aparecer lá. Mas os discípulos não acreditaram em Maria Madalena. A segunda aparição foi sobre aqueles 2 discípulos de Emaús que estavam retornando, decepcionados também, para a sua cidade, para o seu distrito, para a sua comunidade de Emaús. Quando eles voltaram para dizer aos 11 que estavam no cenáculo reunidos, eles também não quiseram acreditar nos 2 discípulos. E agora Jesus aparece a eles, finalmente, aos 11 que estavam à mesa e que Jesus reclamou a falta de fé e a dureza de coração, porque justamente eles desaprovaram Maria Madalena e os 2 discípulos de Emaús. Não quiseram acreditar. O que é que a gente pode assim tirar para a nossa vida de cristãos? Pois bem, nós muitas vezes somos como esses 11. Somos acusados de incredulidade. Fomos muitas vezes descrentes. Ou então, como Jesus disse uma vez, se viesse outro e que dissesse que era o Cristo, vocês seguiam. Mas como sou eu, que sou o Messias, o Filho de Deus, vocês não querem acreditar em mim. Tem muito isso ainda hoje. Jesus está reclamando porque ele está vivo no meio de nós. E ele vai aparecer durante toda essa Páscoa, que são 50 dias de Páscoa até Pentecostes, mas as aparições vão continuar
durante 40 dias, porque o número 40 lembra justamente a libertação do povo hebreu da terra da escravidão. E eles comemoravam isso com o Cordeiro Pascal. Agora, com a ressurreição, essa celebração, essa memória da saída do Egito apenas fica numa lembrança. É como que desaparece. Por quê? Porque agora entrou a verdadeira salvação de Deus. Agora não é apenas uma liberdade de um sistema de escravidão, de opressão, de trabalhos forçados, de perseguição. A gente sabe que ainda hoje existe muito isso, perseguição. Ainda existem muitos sistemas. O homem não se libertou ainda. A gente fala muito em democracia, fala muito em liberdade, não sei o que de direito, como é que diz? Estado de Direito, não é? A gente ouve muito isso, mas isso é só da boca para fora. Quando a gente para pensar e ver a realidade, tem nada a ver. Por isso que a gente não deve se misturar com essas coisas. Nós cristãos temos que crer na libertação total do homem, de todos os homens, na ordem de Deus, e não naquilo que os homens fazem, porque os homens são interesseiros. É liberdade, democracia para os seus interesses pessoais ou então de grupos poderosos, que mantém muitas vezes multidões escravas e subservientes e submersas. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos ajuda muito a entender o que é que significa essa presença de Jesus, esse Evangelho que diz que nós somos muito difíceis de entender, não somos inteligentes para algumas coisas, para a ruindade, para o mal. Olha, a força do mal está poderosíssima, porque eu nunca vi tanta inteligência para praticar o mal. Olha as escavações que nós estamos vendo, né? Os assaltos sofisticadíssimos, não é? As operações, as saídas de sistemas de alta segurança. É uma coisa incrível, tudo isso é o mal. Agora o bem, cadê o bem? Como é que aparece? Muitas vezes lento, com dureza de coração, com descrédito. Meus irmãos, vamos ouvir o que Jesus diz aqui no final do Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aqui está justamente o encerramento do Evangelho de São Marcos. Jesus envia seus discípulos pelo mundo para proclamar o Evangelho a toda criatura. E por que é que nós vamos crer? Porque essas testemunhas viram e deram a vida por Jesus e chegou até nós, aos nossos ouvidos. A fé vem pelo ouvido. Rezemos. Ó Jesus Cristo, teus discípulos têm dificuldades para acreditar que és o Senhor ressuscitado. Porém, uma vez reconhecida tua presença gloriosa, tornam-se tuas fiéis testemunhas no mundo inteiro. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 16, do versículo 9 a 15, e desejo a todos um feliz fim de semana. E convidamos para a missa amanhã, às 9 horas, na Casa da Criança, do segundo domingo da Páscoa. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.